À luz do entardecer, você olha para o outro lado do canal e vê uma mulher que parece estar se afogando no meio do estreito. Rapidamente, você corre em direção à água e começa a tirar os sapatos. Você grita que vai ajudá-la o mais rápido que puder, mas ela parece dispensá-lo. Confuso, você dá mais alguns passos em direção à água antes que ela deslize para as profundezas da água e levante o rabo acima da superfície. Você fica em estado de choque enquanto tenta processar o que acabou de acontecer. Você acabou de testemunhar uma sereia. Uma sereia é uma criatura mitológica que é meio mulher e meio peixe, ou serpente marinha. Essas mulheres costumam ser conhecidas por serem misteriosas e encantadoras. Elas são criaturas do mar e conhecidas por passar a maior parte de suas vidas neste ambiente, embora alguns contos afirmem que havia sereias que tinham a capacidade de viver tanto na terra quanto no mar. As sereias são conhecidas por serem criaturas que incorporam a dualidade do mar. Assim como as águas do oceano podem ser gentis e destrutivas, a natureza das sereias também pode. As sereias são conhecidas por terem causado muitos danos e destruição às custas dos humanos. No entanto, também há momentos em que as sereias foram muito úteis para os humanos. Algumas lendas falam de sereias que salvaram marinheiros e seus navios durante tempestades, ou ajudaram humanos a curar doenças que civilizações anteriores não conheciam. Existem centenas de histórias sobre sereias que foram transmitidas ao longo dos anos, mas, de acordo com os historiadores, a primeira sereia provavelmente veio da antiga mitologia assíria. Esse modelo de história foi adotado por muitas outras culturas que desejavam fundir suas figuras de deusas com o poder e a beleza das sereias. Existem muitos relatos de culturas que tiveram algum tipo de interação positiva com esses seres, mas há muitos mais que falam da natureza aterrorizante e destrutiva dessas criaturas. As sereias costumam arrastar os humanos para as profundezas do oceano, matando-os no processo. Embora existam alguns casos em que esse ato é sem dúvida intencional, há outros que fazem os humanos questionarem se realmente pretendem matar os mortais que arrastam para debaixo d'água. Isso provavelmente vem de contos de sereias aparentemente amigáveis, que matam humanos arrastando-os para baixo. Especula-se que as sereias podem não entender que os humanos não podem respirar debaixo d'água, ou simplesmente se esquecem de levá-los ao seu reino. Essa teoria é apoiada pelo fato de que as sereias são conhecidas por permitir que os homens entrem em seus reinos subaquáticos e os cubram com presentes luxuosos enquanto permanecem nesses reinos. Embora seja tentador rotular as intenções dessas criaturas, parece que muitas sereias têm livre-arbítrio e não são motivadas por desejos primitivos de ferir ou ajudar. Por causa disso, é difícil determinar quais são suas intenções sem interação. Embora as histórias de tritões sejam talvez mais antigas do que as de sereias, acredita-se que a primeira sereia foi registrada por volta do ano 1000 a.C., pelos antigos assírios. Seu nome era Atargates, e ela era conhecida por ser a deusa da fertilidade e a principal deusa do norte da Assíria. Atargates era conhecida por estar ligada ao céu e ao mar. Seus animais sagrados eram pombas e peixes. No entanto, ela também era conhecida por ter uma ligação profunda com o povo da Assíria. Como a deusa principal, ela era responsável por seu bem-estar e era frequentemente consultada para obter ajuda. Depois de muitos anos de serviço, Atargates se apaixonou por um menino pastor mortal. Infelizmente, ela não percebeu que, como mortal, ele não seria capaz de sobreviver a esse relacionamento. Ela acidentalmente o matou e caiu em um profundo estado de luto. No entanto, ela ficou grávida nesse processo. Quando Atargates deu à luz, ela deixou sua filha na praia e se jogou nas profundezas do mar. Ela tentou se transformar em peixe porque estava tão envergonhada e arrasada por ter matado seu amante. Por causa de sua grande beleza, porém, os poderes do mar se recusaram a tirar toda a sua magnificência e apenas permitiram que suas pernas se transformassem em um rabo de peixe. Assim, Atargates se tornou a primeira sereia. Sem surpresa, a história de Atargates foi uma fonte de inspiração para muitas culturas. Ela apareceu como uma figura em muitas outras culturas com nomes diferentes, e sua história foi usada para dar poderes e características adicionais às deusas existentes. As deusas que estiveram ligadas à sua história ao longo do tempo incluem Afrodite, Cibele e Reia.
Além dessas deusas, muitas das deusas do mar menores também herdaram suas características. Um grande exemplo disso pode ser encontrado com as Nereidas e ninfas do mar. As Nereidas eram conhecidas por serem algumas das criaturas mais bonitas que existiram no tempo da Grécia Antiga. Nereidas, às vezes chamadas de ninfas do mar, eram belas criaturas que eram frequentemente retratadas como tendo caudas ou pernas, dependendo se estavam na água. Elas costumavam ser encontradas acompanhando Poseidon e às vezes eram conhecidas por carregar seu tridente. As Nereidas eram amigáveis em sua maioria e eram conhecidas por ajudar os marinheiros em momentos de necessidade. Um dos exemplos mais famosos de Nereidas ajudando os humanos foi quando elas decidiram ajudar os argonautas em sua busca pelo Velocino de Ouro. Antigamente, as sereias eram frequentemente retratadas como mulheres bonitas da cintura para cima, com asas e um corpo de pássaro na metade inferior. Elas cantavam belas canções e atraíam navios para rochas perigosas com sua beleza e misticismo. Quando os navios inevitavelmente batiam, elas se banqueteavam com os corpos dos marinheiros, embora algumas histórias sugiram que esses seres simplesmente se contentavam em matar os marinheiros. Havia também outra forma de sereia que era a donzela da cintura para cima e cauda de peixe da cintura para baixo. Essa forma de sereia tornou-se cada vez mais popular à medida que a mitologia das sereias se espalhou pela Grécia Antiga. Esse tipo de sereia tornou-se mais reconhecível do que suas contrapartes meio-pássaros. Ao contrário das Nereidas, as sereias eram conhecidas por serem presságios de má sorte e traziam morte e destruição com elas onde quer que fossem. Embora as Selkis ainda sejam categorizadas como sereias, elas são frequentemente retratadas como tendo um processo de transformação diferente. As Selkis eram conhecidas por terem o dom da teriantropia, que é a capacidade de mudar da forma humana para animal à vontade. Os contos clássicos, As Mil e Uma Noites, também têm lendas de pessoas do mar. Ao contrário das histórias tradicionais de sereias, no entanto, essas pessoas do mar pareciam quase idênticas aos humanos. Na verdade, a única diferença entre as pessoas do mar e os seres humanos era a capacidade das pessoas do mar de viver e respirar debaixo d'água. As pessoas do mar também eram conhecidas por terem relacionamentos com humanos e, às vezes, terem famílias juntas. Seus filhos também são capazes de viver e respirar debaixo d'água. Enquanto outras culturas parecem ter tido experiências bastante confusas com sereias e suas contrapartes masculinas, a mitologia britânica sobre esses seres conta que a chegada deles é sempre desastrosa para os humanos. A chegada de uma sereia era considerada um sinal de que estava prestes a haver uma tempestade monstruosa ou um terrível desastre no mar. Além disso, as sereias eram muitas vezes consideradas criaturas violentas e travessas, que provocariam problemas se tivessem a oportunidade. Acreditava-se que as sereias apareciam nos navios pouco antes de naufragar ou se perderem no mar para provocá-los com seu destino. Há também histórias que sugerem que a cultura britânica primitiva pensava que as sereias tinham a capacidade de sobreviver tanto em água doce quanto em água salgada. Uma história de um homem chamado Laird of Lorth conta que o homem pensou ter visto uma mulher se afogando no meio de um lago em sua propriedade. Ele estava prestes a mergulhar para salvá-la, mas foi puxado de volta por seu servo, que reconheceu a mulher como uma sereia. A sereia gritou para Laird que ela o teria afogado se ele tivesse sido tolo o suficiente para vir atrás dela. Embora muitas sereias na região do Reino Unido fossem vistas como vingativas e malévolas, as moradoras que viviam perto da ilha de Man eram consideradas muito mais amigáveis com os seres humanos. Essas sereias eram por serem muito generosas com os humanos. Segundo muitos mitos, as sereias eram conhecidas por recompensar os humanos que as ajudavam em momentos de necessidade ou eram generosas com ela. Costumava-se dizer que elas davam aos humanos uma enorme riqueza, seja através da localização de um grande tesouro ou de outra forma de prosperidade. A mitologia irlandesa nos traz a história de Liban, uma humana que se transformou em sereia após um terrível desastre. No início da Irlanda, Liban e sua família viviam em uma pequena casa, por volta do ano 858 a.C. Eles viviam uma vida simples, mas feliz, até que um dia fatídico, quando uma fonte subaquática entrou em erupção debaixo de sua casa. A água que jorrou para cima fez com que todos os membros de sua família se afogassem. Apenas Liban e seu cachorro conseguiram sobreviver à inundação. Havia tanta água que irrompeu da nascente subaquática que a terra onde Liban e sua família viveram foi transformada. Liban e seu cachorro viveram em uma câmara subaquática por 1 ano após a grande enchente. Passado esse tempo, ela se transformou em uma sereia
e seu cachorro foi transformado em uma lontra. Estando livre de sua câmara subaquática, Liban vagou pelos mares perto da Irlanda por cerca de 300 anos. Ela passou esse tempo explorando e costumava cantar com uma voz angelical. Depois de 300 anos, um barco passou por ali enquanto ela cantava e foi imediatamente atraído pelo tom mágico. Quando a ouviram, eles a chamaram para o navio e conheceram sua história. Eles se ofereceram para batizá-la para que ela tivesse uma alma imortal e pudesse entrar no céu. Um ano após o dia em que encontrou os marinheiros, ela se permitiu ser capturada pelos homens na costa da Irlanda. Eles a trouxeram para a terra e ela foi batizada com o nome de Morgan, que significa nascida no mar. Ela morreu imediatamente depois e ascendeu ao céu. Sua história foi preservada e espalhada por toda a Irlanda, especialmente por aqueles que se maravilharam com o fato de ela estar disposta a desistir de mais 300 anos de vida por uma chance de chegar ao céu. Há muita especulação sobre a origem dos mitos da sereia, embora a maioria dessas teorias seja baseada no simbolismo ou na má interpretação de um distúrbio médico. Existe também a possibilidade de que os mitos das sereias sejam simplesmente uma maneira de a mente humana tornar o mar mais acessível e menos ameaçador. Embora houvesse muitas interpretações diferentes dos mitos das sereias, um dos fatores mais constantes é simplesmente a dualidade da natureza da sereia e as situações em que essas criaturas tendem a aparecer. A personalidade de uma sereia é mais comparada ao próprio mar. Ela tem a capacidade de ser gentil e dura. Ela pode salvar vidas ou tirá-las. Além disso, a própria essência de seu ser está profundamente ligada ao mar. Muitas lendas de sereias falam de mulheres com longos cabelos verdes, ou pelo menos cabelos que refletiam a vida nos oceanos. Além disso, muitas sereias tinham uma conexão com as criaturas do mar, como evidenciado por seus peixes ou caudas semelhantes a serpentes. Outro fato interessante, a sirenomelia, também conhecida como síndrome da sereia, é um efeito congênito raro que ocorre durante a 3ª semana de gestação. Os portadores dessa síndrome são caracterizados pela fusão incomum das duas pernas, deixando-os com o que parece ser uma cauda de sereia. Infelizmente, devido à natureza dessa doença e aos danos que frequentemente ocorrem nos tratos digestivo e urinário após o nascimento, muitos desses pacientes morrem dentro de dias ou semanas após o nascimento. Até o momento, existem apenas 4 pacientes conhecidos que sobreviveram além desse período. Também é perfeitamente possível que os mitos das sereias tenham surgido da necessidade de os humanos terem uma conexão compreensível com o oceano. Numa época em que a exploração dos oceanos do mundo estava apenas começando, seria reconfortante pensar que havia criaturas semelhantes a humanos que viviam nas profundezas escuras das águas, mesmo que esses sósias humanos fossem inimigos em vez de amigos. Independente do que tem originado os mitos das sereias, fato é que elas estão presentes desde os primórdios da humanidade, inspirando medos e aventuras por milhares de marinheiros através dos séculos. Hoje em dia, as sereias estão na cultura pop, sendo representadas em diversos filmes e jogos. Qual a sua opinião a respeito das sereias? Gosta delas? Acredita que exista algum fundo de verdade por trás desse mito? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E caso tenha algum tema para um próximo vídeo, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!